que é possível, a base que em alguns momentos ajuda, em outros atrapalha. Mas é um momento importante, Zaidan, de reorganização. A ministra Gleisi Hoffmann falou abertamente que vai mexer nas estruturas tem por objetivo mexer em estruturas de estatais, falou da Caixa Econômica Federal, para tirar todo mundo que é de partido que, segundo o governo, segundo ela, traiu o governo, principalmente na votação da medida provisória da semana passada que mexia com o IOF e é considerada uma derrota para o governo dentro do governo. Isso inclui em valorizar aqueles que quiseram ficar e bateram o pé e mais tocar profundamente naqueles que eles entendem que podem trair de novo o governo. Bom, até o Ciro Nogueira tinha indicado lá, né? Tinha. É impressionante. É incrível como é um mundo à parte, né? Como as coisas funcionam ali. Porque aí não se trata nem do sujeito que diz que é da base, mas age contra o governo, né? Ele é oposição, crítico do governo, desce além, diz que é fundamental que o governo perca a eleição, enfim, o papel de qualquer opositor. Mas tem indicado dele lá. Então é assim que as coisas funcionam, né? São indicações partidárias e algumas são pessoais. Porque às vezes a indicação por exemplo, do Ciro Nogueira, mas não foi ele quem fez a indicação. Foi o partido, mas ele fez para o partido. E as indicações pessoais, como as feitas pelo Alcolumbre, né? E pelo Arthur Lira, né? O Lira tem indicações pessoais ali na estrutura e na Caixa, inclusive, na Caixa Econômica Federal. Então, não acredito que será algo assim radical, né? De uma limpeza, e que só ficarão os aliados de verdade. Nunca é, não será né, assim, não. Mas nunca alguma né? limpeza haverá, né? Mas nunca é. Mas não, até porque veja como as coisas funcionam em Brasília, né? Não só em Brasília, mas nos governos no Brasil, estaduais, municipais. O cara é oposição, mas tem indicado dele lá no governo. É isso, exatamente. Ô Zaidan, vou chamar um amigo nosso aqui para conversar com a gente, porque ele já entrou no estúdio, que é o Paulo do Vale. Fala aí, PDV, senta aí para conversar um segundinho com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo, Fala, né? PDV. Domingo você foi visto amplamente nas redes sociais lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. Foi um dia especial, PDV? Foi um dia especial, com certeza. Um abraço para você, pro Zaidan. E Manuel na nossa escuta. Manuel também. E, cara, assim, pela primeira vez deu tudo certo para Ponte Preta, em 125 anos. Então, é um fenômeno que acontece, acho que a cada 125 anos. Coisa de cometa, isso? Exato. Que é o dia que tudo dá certo para Ponte Preta, né? O torcedor, assim, sinceramente, tô perguntando. No sábado, durante o jogo, pensava na final da Série C ou pensava em fazer com que o Guarani continuasse na Série C? Não, acho que só pensava em deixar o Guarani para trás. Só pensava em... Tanto que, quando a Ponte faz 2-0, a fatura já estava liquidada, todo mundo só começa a querer saber de Náutico e Brusque. Né? E aí, cara, ficou um negócio assim no ar, porque num dado momento, 1-1 lá no Recife, a definição estava acontecendo pelos cartões. Isso. E aí tava uma dúvida dos cartões vermelhos, se era o Brusque, se era o Guarani. E aí depois sai o gol do Náutico, e aí a situação fica mais tranquilizada, porque mesmo que o Brusque empatasse, aí o Brusque teria um gol a mais que o Guarani, entendeu? Aí tudo já ficou um pouco mais tranquilo, mas tudo que o torcedor pontepretano queria era, de fato, eliminar o Guarani, né? É aquele fim de semana que falamos no início, especial pro Ponte Pretano, né, Zaidan? Não, o importante é que o Santiago estava lá. O resto é detalhe, é supérfluo. Ele se comportou bem? Não, o Santiago foi só no domingo, depois tudo no deu passeio. Certo. Eu levei ele para conhecer o Moisés Lucarelli. Pós-jogo, né? Não, porque 4 meses com um bebezinho de 4 meses tem de colo. Tem maluco que faz isso, Tem, não, mas não dá, né? Aí é demais. O dia foi de emoção, mas nem tanto, não era pra isso. Ele tava pertinho lá, porque minha mãe mora bem perto, né? Acabando o jogo, voltei pra casa e aí, domingo, eu levei pra conhecer. Quando tudo deu certo, eu levei pra conhecer o Moisés Lucarelli. Muito bem, o carimbo na alma já foi feito. Já, exatamente. Valeu, PDV. Valeu, Ronald. Zaidan, Manuel, um abraço pra vocês. Até amanhã. Abraço, até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, é de graça, não paga nada e você concorre a presentes. Fala, galera, torcedor pontepretano, qual foi a última vez que você comemorou uma vitória da Ponte com tanta intensidade quanto o Derby 212? Opine 97102-1493. 97102-1493. Entre os 4 tropeços do Guarani no quadrangular final, qual você considera o mais determinante para o Bugre não ter conquistado o acesso à Série B? Contra a Ponte na primeira rodada, Brusque na quarta, Náutico na quinta ou Ponte na sexta? Lembrando que com 1 ponto a mais, o Guarani teria conquistado o acesso. Opine 97102-1493. 97102-1493. Pautas da Ponte. Ponte vence o Guarani por 2-0 no Moisés Lucarelli e avança à final da Série C com mais de 17 mil torcedores no Majestoso. Macaca leva a melhor do Derby 212 com gols de Bruno Lopes e Luiz Felipe e vai em busca do título contra o Londrina. Primeiro jogo marcado para sábado, 17 horas. E o segundo jogo, dia 25, no Majestoso. Jogo também às 17 horas. Após vitória no Derby, elenco ganha 2 dias de folga e se reapresenta amanhã no CT do Jardim Olina. Desfalque nas 2 últimas rodadas com um problema na coxa. Léo Oliveira deve se recuperar a tempo e ficar à disposição de Marcelo Fernandes. Ponte monitora a situação de Gé para a final da Série C.
Atacante se recupera de lesão semelhante à que sofreu no ano passado quando precisou passar por cirurgia. Na coletiva após o clássico, Marcelo Fernandes pregou cautela quanto à utilização do jogador. CBF confirma os duelos da final para os 2 próximos sábados às 5 horas da tarde. O primeiro será no VGD, estádio do Londrina, e o jogo da volta, dia 25, no Moisés Lucarelli. Com 3 vitórias e nenhuma derrota para o Guarani em 2025, Ponte cola no Bugre no retrospecto geral. Agora são 70 vitórias da Macaca contra 71 do Bugre, além de 70 empates. Destaque no portal carlosbatista.com.br. E Berlim chama jogadores de heróis, promete salários e quer título inédito. Pautas do Guarani. Derrota no derby tira o acesso do Guarani e mantém o clube na Série C. Com o revés no Majestoso, o Bugre caiu para a 3ª colocação e vai disputar a Série C pelo 2º ano consecutivo. 8 dos 11 titulares do Guarani estão com contrato para 2026. O goleiro Dalberson, lateral direito Cicinho, o zagueiro Rafael Rodrigues, o lateral esquerdo Emerson Barbosa, o volante Kelvin, o meia Diego Torres e os atacantes Dentinho e Mirandinha. Apenas o zagueiro Alan Santos, o meia Isaac e o atacante Bruno Santos têm vínculo entre os titulares, se encerrando em outubro. Entre Paulistão e Série C, Guarani encerra 2025 com apenas uma das 7 metas estabelecidas para a temporada. Clube Alviverde ainda pode confirmar vaga na Copa do Brasil de 2026, mas resultados esportivos decepcionaram o torcedor. Nos derbinhos da categoria de base, Guarani elimina a Ponte no Campeonato Paulista, Sub-20 e Sub-17. No Sub-20, Bugre vai enfrentar o São Paulo na semifinal. E no Sub-17 terá pela frente o Palmeiras nas quartas de final. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Matheus Costa termina ano como treinador com melhor aproveitamento no clube. Pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Ancelotti vai mudar quase todo o time para o amistoso contra o Japão amanhã, às 7h30 da manhã. Casemiro, Vini Júnior e Bruno Guimarães são os únicos mantidos do duelo contra a Coreia do Sul. Treinador quer aproveitar amistoso para fazer observações. Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Carlos Augusto, Lucas Paquetá, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli serão as novidades. Pauta 2. Martínez falta treinos no Corinthians desde a reapresentação e é cortado do clássico. Volante não participou dos últimos 5 treinamentos no CT Joaquim Grava e está fora da lista do Timão para a partida contra o Santos nesta quarta-feira. Martínez deu uma justificativa somente na sexta-feira de que estava com problemas com a documentação do filho que vive na Venezuela e deve se mudar com ele para o Brasil. A comissão técnica e os dirigentes do Timão
não receberam mais notícias desde então. Pauta 3. Cabo Verde vence Eswatini e conquista a vaga na Copa do Mundo pela primeira vez na história. A classificação de Cabo Verde, o segundo país de menor população. Só 525 mil pessoas vivem lá a jogar o Mundial. Apenas a Islândia, que jogou a Copa de 2018, tem número de habitantes inferior, cerca de 300 mil à época. População aproximadamente do tamanho aí de Piracicaba, né? A Islândia, mas é um país. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h12. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial é falando sobre o Derby 212. Macaca venceu pelo placar de 2-0, carimbou vaga aí na final da Série C, já havia conquistado o acesso com 2 rodadas de antecedência, está garantida na grande final, vai enfrentar o Londrina já neste sábado, partida válida pelo primeiro jogo da decisão, e o Guarani infelizmente perdeu a chance aí de subir junto com o rival e mais uma vez vai disputar a 3ª divisão do futebol brasileiro. Batista? Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta segunda-feira, dia 13. Torcedor da Ponte, qual foi a única vez ou a última vez que você comemorou uma vitória da Ponte com tanta intensidade? Essa pergunta eu não consigo responder, né? Porque eu não sou torcedor nem da Ponte nem do Guarani. Então, não dá para responder. Entre os 4 tropeços do Guarani no quadrangular final, qual você considera o mais determinante para o Guarani não ter conquistado o acesso à Série B? O empate com o Náutico. Não tenho nenhuma dúvida. Porque naquela partida o Guarani jogou para ganhar, mereceu ganhar, e se não fosse a besteira que o Alan Santos fez, com certeza o Guarani hoje estaria na Série B. Infelizmente, por um problema ou por outro problema, mas o principal, na minha opinião, foi a besteira que o Alan Santos fez. De qualquer maneira, a gente lamenta muito o fato do Guarani não ter subido e aplaude também muito a Ponte que está na final do Campeonato, Batista. 17h14.10, Pizzaria e Restaurante, o melhor self-service de Campinas e toda a região. Com tudo o que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 às 15 horas. Tem carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados com um buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. No final de semana, saboroso churrasco, carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e, claro, preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, enfim, com a sua galera. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial, viu? É só falar com o João Dias. Sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68 DDD 19 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante,
Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cepião, na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Corinthians e também o Fenerbahçe da Turquia, eles estão de olho no Gabriel Paulista, zagueiro do Besiktas. Ele não vem atuando muito pelo Besiktas, perdeu espaço, então são dois clubes interessados. E o Zenit não deve contar na próxima temporada ou no início do próximo ano, né, com o Gerson, e está disposto a negociar o jogador. O principal interessado do volante Gerson, ex-Flamengo, é o Palmeiras, que pode contratar o jogador daqui a alguns meses, Batista. São 17h17. Esporte em Debate. Até às 19h30 aqui no FM 85,7. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E em todas as plataformas. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Novo plano de celular da Desktop. O WhatsApp Easy e ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99. Desktop.com.br. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que também opera o Switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Você conhece a Logos Materiais Elétricos? Há mais de 35 anos atendendo Campinas e região, oferecendo as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Em outubro, a Logos comemora o mês do eletricista. Dia 14, teremos um delicioso café da manhã, fornecido pela Vago. Venha comemorar com a gente e conferir grandes ofertas. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Ponte Preta sobre o Guarani no Derby 212, realizado no último sábado no estádio Moisés Lucarelli. Com a vitória, a Macaca garantiu a sua vaga na grande decisão da competição. Já o Guarani vai ter que disputar novamente a Série C no próximo ano. Diogo Silva, Pacheco, Simon, Wanderson e Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe Elvis, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. O time da Ponte do técnico Marcelo Fernandes entraram ainda no jogo Lucas Cândido, Gustavo Teles, Kevin e Serginho. Já o time do Guarani de Dalberson, Lucas Justen, Rafael, Alisson e Emerson, Kelvin, Caio Melo e Diego Torres, Dentinho, Bruno Santos e Mirandinha. Entraram no decorrer do jogo na equipe do técnico Matheus Costa, Cicinho, Gemerson, Isaac, Júnior Brandão e Cauã Jesus. Apitou o jogo Anderson Daronco, os gols da Macaca, Bruno Lopes a 7 minutos do primeiro tempo e Luiz Felipe de cabeça a 29. Público pagante de 15.625, público total de 17.363 e uma renda de R$ 394.180. No Derby 212, deu Macaca, Ponte 2, Guarani 0. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Quanto mais cedo a gente descobre o diagnóstico de câncer de mama, mais chances de cura a gente tem. Já são milhares de mulheres a partir de 35 anos que descobriram as carretas da mamografia e fizeram seus exames de forma prática, sem precisar de agendamento. As mulheres entre 50 e 69 anos também descobriram que podem agendar o exame pelo telefone 0800 779 0000 sem a necessidade de pedido médico. Descobrir é viver. Governo do Estado, São Paulo são todas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h24, já tem a seleção do Derby. Fique ligado, atento, né? Porque vamos votar, a equipe votando na seleção do Derby 212. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos ouvintes do nosso Esporte em Debate. Hoje, segundona 13, com chuva e tudo. Mas vamos nessa, tá ótimo. Ainda bem que tá chovendo. Precisamos de chuva. Estava tudo muito seco, o ar estava podre.
Agora a atmosfera está sendo lavada, graças a Deus. Vamos lá dar uma passeada então pelo Fala Galera da Segundona Brava. Torcedor pontepretano, qual foi a última vez que você comemorou uma vitória da Ponte com tanta intensidade quanto no derby de sábado passado, o derby 212? O torcedor tem que responder aí, né? Eu, pelo que observo, assim, eu acho que toda vez que ganha um derby, a vibração é muito parecida. Essa valeu o final, para a rivalidade, acabou não permitindo com que o Guarani chegasse pelo menos ao empate para subir. Tem vários motivos a mais aí, mas em derby, normalmente, a vibração é muito parecida. E tendo sido no Moisés Lucarelli ou no Brinco de Ouro, no primeiro turno, na estreia nesse quadrangular final, a Ponte ganhou também no Brinco 1-0, gol do Toró. Não houve uma festa porque era torcida única, então só estava lá a grande torcida do Guarani, aliás, um grande público, na casa de 19 mil torcedores. Mas a repercussão nas ruas, na concentração pós-jogo no estádio Moisés Lucarelli e também, especialmente nas redes sociais, a repercussão de comemoração da vitória foi muito parecida com essa. Então eu acho que, qual a última vez que você se lembra? No último derby. Aí vai ganhar um outro derby, ganha a Ponte ou ganha o Guarani, aí vem a pergunta, qual a última vez que você viu uma vibração parecida? No último derby. E assim caminha a humanidade. E vamos lá pro Fala Galera Bugrino. Torcida do Guarani com o saco cheio, muito triste, mas é assim mesmo, né? Futebol, você ganha, empata ou perde. Então, infelizmente, para todos nós, seria muito melhor os dois na Série B. Imaginávamos que iam os dois para a Série B, mas infelizmente não deu para o Guarani. Entre os 4 tropeços do Guarani no quadrangular final, qual você considera o mais determinante para o Bugre não ter conquistado o acesso à Série B contra a Ponte? Então aqui agora os 4 tropeços listados. Contra a Ponte na primeira rodada, Brusque na quarta rodada, Náutico na quinta rodada ou Ponte na sexta rodada. Lembrando que, com 1 ponto a mais, o Guarani teria conquistado o acesso. Olha, você quer saber mesmo? Eu acho que o doído mesmo foi o empate com o Náutico. 32 minutos, o Guarani estava ganhando, em casa, com o jogo na mão, o Náutico combalido, e aí teve aquela expulsão que atrapalhou muito o planejamento do Alan Santos, e logo em seguida o Guarani sofreu o empate. Eu acho que todo o revés é doído. Todos, sem exceção. Mas são 4 em 6, puxa vida, né? O Guarani teve um aproveitamento de 7 pontos em 18 disputados. É muito pouco, né? É muito pouco, é abaixo de 40%. 38,5%, 39%. É muito pouco para quem chegou embalado e teve uma recuperação muito boa na fase anterior. Ele, Guarani, que saiu de uma situação de ameaça de rebaixamento para se classificar. Então empreendeu uma reação importante, muito positiva. Então entrou alto, entrou jogando bem, entrou com o astral lá em cima, mas já toma uma tamancada logo na primeira e ainda contra o maior rival. Aí ganha do Náutico, recuperou os pontos perdidos em casa. E aí ganha do Brusque, agora encaixou, agora vai. Aí perde do Brusque lá, também estando na frente do marcador, toma virada. E aí tá com o jogo na mão, não precisava nem dos 2 pontos a mais. Mas se não toma o gol contra o Náutico, não era um pontinho a mais, seriam 2 a mais. O Guarani estaria com 9 e teria se classificado, mesmo perdendo no derby de sábado agora, teria se classificado com o pé nas costas. Mas eu acho, pelas circunstâncias e como tudo aconteceu, que ceder o empate àquela altura do jogo em casa para o Náutico foi talvez o maior tropeço,
o mais comprometedor e que custou muito caro. Tão caro que está representando agora a permanência doída e com muito prejuízo de visibilidade, muito prejuízo financeiro do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Batista. 17h31. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E é o seguinte, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. Muito bom, né? No Sicredi, o Sicredi é mais que você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, viu? É isso mesmo. Você vai já preparar para abrir a sua conta no Sicredi e fazer parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra a sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. É o Gramari, tudo bem? Acho que pode numerar 3. As vitórias sobre o Vélez Sarsfield, a classificação, mesmo com o empate, trazendo a vitória que trouxe do Morumbi, o empate no Mogi, lá contra o São Paulo, na Sul-Americana, e a vitória de 3-0 sobre o Palmeiras, no Paulista de 17. E olha, ontem foi lindo, foi demais. Racionalmente, uma coisa, emocionalmente, muito bom. Muito bom. E ó, eu acho que a Ponte teve méritos em fazer o Guarani não jogar bem. Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batista. Um ótimo dia para vocês aí. Que vergonha, Batista. O Guarani ter perdido a classificação, né? Praticamente foi pro Náutico, né? E o fanfarrão do nosso técnico lá falar que foi só um detalhezinho, né? A expulsão lá do cidadão lá do Alan Santos. Ele sim foi o culpado, o responsável direto. Porque o Guarani, depois que ele sai, toma ainda o gol, né? Então praticamente o Guarani perde as chances dentro do brinco contra o Náutico. Aí vai jogar um derby para dar pontapé, para tomar amarelo, para não jogar nada, para envergonhar a torcida. E essa diretoria, hein? Vai continuar aí? Vamos ver se agora com as eleições aí muita coisa muda no Guarani, hein? Será que eles têm noção, Batista, do que é o Guarani na Série C? Do que é o Guarani ter ficado e a Ponte ter subido? Parabéns pra Ponte. Mas o Guarani tinha que ter subido. É uma vergonha. O Guarani tinha tudo para ter subido. O empate classificava o Guarani. Não jogaram nada. Tiveram vergonha na cara. Não tiveram respeito nem com a torcida, nem com a tradição e a história do clube. Lamentável, tá bom? Lamentável. Um abraço. Stemi, São Paulo. Abraço, muito obrigado. Boa tarde, Rádio Bandeirantes. A última comemoração de um derby com tanta emoção foi na disputa do primeiro turno, no derby 3-2 para a Ponte Preta. Adalberto Félix, Jardim São Bento, Campinas.
E está dizendo aqui, Guarani vacilou contra o Náutico dentro de casa. Programa Fala Galera, Ponte depois que virou Ponte SA, conseguiu subir. Mostrou que tudo que os comentaristas falaram estavam errados. Melhor reforço é salário em dia. Se perder jogador, tem que repor. A Ponte SA, que é salário atrasado, subiu com salário atrasado e sem contratar jogador para repor. Walter do Taquaral. Abraço para você, Walter. Muito obrigado pela sua participação. Já já tem a seleção do derby. Fique ligado, hein? Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil lá pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia pertinho de você. Rádio Bandeirantes. 17h38, vamos começar com o time vencedor do Derby 212. A Ponte Preta 2-0. Pedro Piscinato. Informações da Macaca, diz aí, Pedrão. É isso aí, Batistão. Como você bem disse, a Ponte Preta foi a vencedora aí do Derby 212 e bateu o rival Guarani pelo placar de 2-0, os gols marcados pelo Bruno Lopes ainda no primeiro tempo e depois pelo Luiz Felipe após uma boa cobrança de escanteio do Elvis, que inclusive também participou da jogada do primeiro gol. O Elvis mais uma vez aí sendo muito eficiente com seus passes de muita qualidade. E a Ponte Preta termina, entre aspas, essa temporada 2025 invicta no Clássico Campineiro. Foram 4 partidas disputadas, 4 derbys que tivemos nesta temporada, e a Ponte Preta venceu em 3 oportunidades, venceu por 2-0 também no Majestoso lá no Campeonato Paulista. Depois, na primeira fase desta Série C, empatou em 1-1, gol do Elvis, também gol do Mirandinha, e nas 2 partidas deste quadrangular final, a Ponte Preta venceu por 1-0 lá no Brinco de Ouro, o gol do Toró, e agora bateu o rival Guarani de novo por 2-0. E mesmo com alguns desfalques, a Ponte Preta conseguiu vencer. O técnico Marcelo Fernandes não pôde contar nem com o Gé e nem com o Léo Oliveira, jogadores muito importantes aí, titulares desse time da Macaca, não ficaram à disposição do Marcelo para este clássico. Ele manteve a mesma formação, trocou algumas peças
ali para a partida e a Ponte Preta conseguiu sair com a vitória neste clássico. E na coletiva, o Marcelo falou justamente sobre esses desfalques que ele teve. Ele citou a ausência do Léo Oliveira e falou também sobre as boas atuações que tiveram tanto o Rodrigo Souza quanto o Diego Tavares, jogadores que ganharam aí oportunidade no time titular da Macaca. O Léo, ele foi até o último momento para tentar jogar. Ele teve uma contusão no adutor, um jogo aqui, foi aqui em casa, não foi isso? Sim. Contra o Náutico, né? E ele tentou muito jogar, muito. Mas eu fui bem claro para ele, sincero. Eu não vou colocar ninguém que não estiver 100%. Ele com certeza seria uma peça importante para a gente até pensar na equipe titular, entendeu? Só que ele estava com algumas dores na quinta-feira. E dali em diante eu já trabalhei com o time que veio aqui hoje, né? Nós treinamos no CT mesmo, até tiramos o treino daqui para ir lá pro CT. E fui claro com ele. Ele me ligou, eu liguei para ele. Assim, Léo, não adianta você querer jogar e sair no primeiro tempo e me matar nas substituições na troca. E ele foi consciente, ele entendeu, ele também falou que estava sentindo um pouco. É o finalzinho. Eu acho que essa semana agora ele vai vir com a gente já de vez, sem problema nenhum, já inteiro, para que a gente possa pensar naquilo que é de melhor, para a gente jogar lá com Londrina, lá em Londrina. Quanto o Rodrigo... O Rodrigo é um jogador que eu gosto muito de verdade, é um profissional exemplar, um jogador que foi viajar para Brusque sem condições de jogo, pelos problemas que ele já teve no joelho e pelo campo que apresentou lá em Brusque. Nós tivemos que fazer uma relação em Brusque. Eu vi muitas informações aí que as trocas... Teve jogador que foi para o banco e não tinha condições de jogar. Mas eles foram por ser profissionais, o caso do Rodrigo foi um, o Danley outro, o Sérgio outro... que não tinham condições de 100%, 80%, e o Rodrigo se dispôs a viajar para que fosse com a gente para Brusque, para o banco não ir desfalcado. Caso necessitasse alguma coisa, ele com certeza iria entrar. Ainda bem que não deu. A estratégia que a gente montou era para chegar hoje aqui com todo mundo inteiro. Não temos o Gé, infelizmente, não temos também o próprio Brito, que está no DM, que operou o joelho, né? O Léo, que está nessa situação, mas tanto o Rodrigo, que entrou muito bem, um camisa 5 nato, um cara, como se fala na bola, nego velho, cascudo, que para esses jogos é os caras que aparecem no jogo, é os caras que chamam a responsa e a bola não queima no pé. E no caso do Tavares, o Tavares vem entrando comigo todos os jogos, entrando muito bem nos jogos. E como tinha o lado esquerdo forte do Emerson, que eu já sei, o Tavares caiu como uma luva nessa distribuição. E invertemos também o Bruno, coloquei o Bruno por fora e deixei o Toró por dentro. Porque no jogo passado com o Náutico, o Arnaldo foi muito forte ali com o Toró tentou, mas não conseguiu, e o Bruno ele é mais firme na marcação. Então a gente optou pelo Bruno de um lado, o Tavares do outro, e eu acho que a estratégia foi bem montada e a entrega dos jogadores mostrou, tá aí o resultado. Então tá aí as palavras do Marcelo Fernandes explicando a ausência do Léo Oliveira, falando sobre a entrada do Rodrigo e também do Diego Tavares. E com a vitória no derby, a Ponte Preta carimbou aí sua vaga na final, vai encarar o Londrina, time do Roger Silva, que foi atacante da Macaca por muitos anos nesta final. O Roger, que inclusive conhece a divisão. Ano passado ele chegou na final com o Atlético de Minas Gerais, esse ano chega novamente com a equipe do Londrina e vai enfrentar a Ponte Preta. O primeiro jogo já acontece neste próximo sábado, lá no estádio VGD em Londrina, 5 horas da tarde, transmissão, é claro, aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band Mais TV. E o jogo de volta acontece no próximo sábado, dia 25, 5 horas da tarde, também no Moisés Lucarelli. E um tempero a mais nessa final, Batista, tem a disputa pela artilharia também. O Iago Teles, atacante do Londrina, é o artilheiro desta Série C, tem 8 gols marcados, e logo atrás dele aparece Jonas Toró da Ponte Preta, que tem 1 gol a menos, 7 gols marcados nessa competição, então um elemento a mais aí para esta final de Série C, Batista. Bem, nós vamos debater a Ponte já aqui na Rádio Bandeirantes, mas antes, você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas do setor, a agilidade na entrega e preços competitivos. Logos Materiais Elétricos. E no mês de outubro, a Logos comemora o mês do eletricista.
E no dia 14, amanhã, teremos um delicioso café da manhã na Logos, fornecido pela Vago. Não perca, vá até a loja, comemore com a gente e aproveite para conferir ofertas sensacionais. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, materiais elétricos. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 17h30. E aos sábados, das 8 da manhã até as 12 horas. Logos, materiais elétricos. Bandeirantes. São 17h46. Começo com você, CH. Já já teremos a seleção do derby. Agora o comentário do jogo. O que é que você achou da Ponte no derby, em CH? Foi superior, teve espírito de derby, de final. Time que levou a sério a preparação, a execução do plano de jogo. E além da felicidade, porque quem tinha problema realmente para a partida era a Ponte, perdendo seus dois grandes jogadores, Léo Oliveira e Gé. E mesmo assim o Marcelo Fernandes teve a competência de fazer a escolha correta, de adotar o melhor jeito de atuar. E a Ponte, partida final, e derby é final de campeonato sempre. Pode ser na primeira fase, na segunda fase, na fase semifinal, seja em qualquer fase. Você tem que ganhar o jogo, com estratégia e força de vontade, brio. E é isso que a Ponte demonstrou. Muito diferente do Guarani. Então não dá para discutir em hipótese nenhuma a vitória da Ponte, que está merecidamente na final do Campeonato Brasileiro da Série C contra o Londrina. Muitos são os destaques, não é, desta partida. Eu gostei demais do Luiz Felipe, votei nele como craque do jogo. Gostei demais do Rodrigo Souza. Gostei demais do goleiro da Ponte, o Diogo Silva. Jogou uma barbaridade. Zaga firme, sem falhar. Teve um titubeio. O Simon naquele gol perdido do Mirandinha. No restante, o time passou ileso. Elvis sempre fazendo a diferença. E para fechar, esse Bruno Lopes é um jogador predestinado. Todos os momentos de dificuldade, a Ponte utiliza o jogador, ele vai lá e bota para dentro do gol. Tudo bem, muito por conta da falha da defesa do Guarani, mas não interessa. Ele estava lá e pegou uma bomba para o fundo do gol que o goleiro do Guarani não conseguiu nem esboçar qualquer tipo de reação. Portanto, venceu por 2-0 um time que jogou o derby, diferente do seu adversário. 17h48, quero ouvir também o Tigrão. Mas antes quero falar da Mites Beef. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Cortes fresquinhos, embalados sob medida, do jeito certo para facilitar o dia a dia, com economia que chega até 20% em relação ao preço normal que você paga por aí. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Mites Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para transformar toda a refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, aí o destaque é o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva cortes nobres, todo o preparo até você. Leva o churrasqueiro, garçons, enfim, bebidas. Você terá um churrasco completo. A Mites Beef leva cortes nobres e todo o preparo, como eu disse. O seu churrasco será inesquecível.
O Denilson Alves te atende na Mites Bife. Olha, ele tem mais de 20 anos de experiência trabalhando em casa de carnes em Campinas. Ele conhece o ramo. Mites Bife, anote o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Já tem a seleção do derby, agora tem o comentário do Tigrão falando sobre o jogo da Ponte na vitória 2-0 em cima do Guarani. E aí, Tigrão? Futebol tem lá os seus caprichos e tem as suas imponderabilidades. O jogo começou bastante equilibrado e coube ao Guarani Futebol Clube criar a primeira grande oportunidade da partida a 6 minutos e meio. Bola parada do Diego Torres, que é muito precisa. Isso já aconteceu lá em Brusque, uma falta frontal e ele bate e alguém dá a casquinha. Lá foi o Rafael, gol. E no sábado agora no Moisés Lucarelli foi o Mirandinha. Portanto, o Mirandinha é um personagem importante do jogo. Cabeceou uma na trave, essa que eu estou descrevendo. 6 minutos e meio. Foi nela, mas não chegaria. Passou por ele, passou pelo Diogo Silva. A bola passou por ele. E a trave direita o salvou. No rebote da trave, a bola se oferece para um avante do Guarani, que toca no Kelvin, o volante, que tenta trabalhar a bola passando para um outro companheiro que estava pedindo a bola. Só que ele erra o passe e dá no pé do Toró, lá dentro do campo de defesa da Ponte. E aí a imponderabilidade. É lógico que o C não joga. Claro que não. E também não podemos colocar em cima de um lance, se tivesse feito a trave, está lá para a bola explodir nela também. Né? No derby da primeira fase, foi 1-1, estava 1-1 e o Serginho meteu um pelotaço no travessão do Andrei, que já tinha tomado o gol. Só olhou. Então, e aí? Se tivesse entrado, teria sido 2-1 para a Ponte. Mas não entrou. A trave está lá, a trave é neutra. A bola bateu nela, paciência. Mas mudaria completamente a história do jogo. Por sorte da Ponte, era o dia de dar tudo certo, ela bate na trave, volta para o próprio Guarani, e aí o passe errado. E aí o Toró atravessa praticamente o campo inteiro, com 2 jogadores do Guarani correndo atrás dele, não conseguindo alcançá-lo. Ele faz o cruzamento, já teria saído o gol ali. Por uma questão de 40 centímetros, o Elvis não chegou de frente para bater. Ela passa por ele e vai lá na ponta esquerda. Elvis corre atrás, pega e recoloca na área. Aí a defesa do Guarani já está recomposta. Só que aí o Rafael cabeceia a bola em cima do Emerson. E a bola volta caprichosamente para dentro da área. E cai no pé, no sem pulo, sensacional, bola difícil de pegar, do jeito que ele pegou, do Bruno Lopes. Gol da Ponte a 7. Bola na trave da Ponte a 6,5. Gol da Ponte a 7. Aí o Guarani sentiu demais o golpe, sabia que ia ser muito difícil reverter, e a Ponte, que já jogava com linhas baixas. Tanto é que fez o primeiro gol num contra-ataque, aí baixou um pouquinho mais e ficou a todo momento incomodando o Guarani com lances agudos e com muita velocidade. Essa é a história do jogo, que teve um time bem planejado, esse time foi a Ponte, com espírito de derby, imbuído de entrar para matar ou morrer, e aí matou. Com muita determinação, correndo uma barbaridade e encurtando todos os espaços. E qual a grande diferença de 2 times muito parecidos? Os volantes. O Kelvin não jogou nada. O Caio Melo não jogou nada. E o Rodrigo Souza e o Luiz Felipe comeram a bola. Eu fiquei encantado mais uma vez com a atuação de marcação precisa. Parece um polvo de 1000 pernas do Rodrigo Souza. E o Luiz Felipe dando as suas estocadas, as suas escapadas
e ainda botou a cereja no bolo fazendo o segundo gol. Então, um time muito diferente, com mais espírito de competição, que dividiu mais, que botou, estufou o peito e falou, aqui não. Foi isso que a Ponte teve. Organização, melhor preparo físico, disputando as bolas com maior intensidade e um time muito mais organizado em campo. Por isso ganhou. E ganhou bem. E olha, poderia ter sido mais. Com 2 ou 3 contra-ataques que a Ponte desperdiçou, inclusive um deles, onde o Toró tenta driblar o goleiro Dalberson, ao invés de bater no gol, cai, a bola volta para o Arthur, o Toró está deitado no chão e impedido. E o Arthur, com a direita, que não é a boa, chuta em cima do Toró. E aí tem que ser marcado o impedimento. Bateu no Toró, ele participou. Ali a Ponte teria matado o jogo. E olha que ainda estava 1-0. Então essa é a história de uma partida bem disputada, mas que mostrou um time jogando um jogo especial. Um jogo que vale um campeonato à parte. E o outro time jogando mais um jogo. O time que jogou a final de um campeonato foi a Ponte. O time que fez mais um jogo da tabela foi o Guarani. E aí o placar retrata e espelha com absoluta transparência, com fidelidade, de maneira insofismável que foi o jogo. Esses números que eu vou dizer agora mostram exatamente a diferença dos dois times. Ponte, 2 e o Guarani 0. São 17h57. Já já a palavra do presidente Marco Eberlin aqui na Rádio Bandeirantes. Sabe aquele aroma que invade a cozinha, abre o apetite e realmente dá até água na boca? É comida boa! Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação assim mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. São combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. São 17h59, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Quanto mais cedo a gente descobre o diagnóstico de câncer de mama, mais chances de cura a gente tem. Já são milhares de mulheres a partir de 35 anos que descobriram as carretas da mamografia e fizeram seus exames de forma prática, sem precisar de agendamento. As mulheres entre 50 e 69 anos também descobriram que podem agendar o exame pelo telefone 0800 779 0000 sem a necessidade de pedido médico. Descobrir é viver. Governo do Estado, São Paulo são todas. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 MB a 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Daqui a pouco tem a seleção do Derby 212. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas em Campinas e na região, espalhadas estrategicamente para melhor atendê-lo. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço das 7 lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar todas as suas dúvidas. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há mais de 33 anos oferecendo o melhor para você. 18h04, ouvinte no ar. Olá, Batista, boa tarde. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Bastante decepcionado, mas eu gostaria de dizer para vocês, e inclusive
o que acham o CH é o Tigrão. Queria falar a respeito diretamente para o Alan Santos. Realmente um irresponsável. A falta que ele cometeu no jogo contra o Náutico realmente fez nós perdermos 2 pontos que seriam preciosíssimos e estaríamos classificados. Essa foi o tom que aconteceu de nós perdermos um ano inteirinho agora para poder voltar novamente a disputar a Série C. Um time incompetente, por 4 vezes, realmente não conseguiram enfrentar a Ponte Preta, um time maduro, mas com uma mediocridade, um descumprimento com a camisa do Guarani. Esses medrosos jogadores realmente são incompetentes. Realmente, para todo mundo embora, que realmente nós possamos renovar tudo para o ano de 2026. Eu acho que, dessa forma, realmente nós perdemos um ano por causa desse irresponsável Alan Santos. Ok? Obrigado, uma boa noite. Boa noite, um abraço, mais um. Fala, Batista, boa tarde aí a todos da equipe. Ô Batista, essa enquete, se fala galera, qual o jogo mais emocionante, a vitória mais emocionante antes desse derby aí, com certeza, se você perguntar para cada 10 Ponte Pretano, pelo menos 8 ou 9 vão falar do mesmo jogo, né? Série B de 2019, 22ª rodada, Ponte Atlético Goianiense, uma sexta-feira à noite no Majestoso. Ponte vencia por 2-0, o Atlético Goianiense diminuiu ali no final, mas a Ponte conseguiu vencer a partida, foi uma emoção muito grande. A Ponte brigava no meio da tabela, acho que 9ª, 10ª colocada. Então foi esse jogo aí, viu? Abraço. Um abraço. Renato Alves, sempre diferentão, né? Mas, enfim, valeu, um abraço, muito obrigado. Boa tarde, Batista. Hoje só vou agradecer ao Breno Beretta pelas palavras ditas no programa Os Donos da Bola na hora do almoço. A torcedora do Guarani queria falar tudo o que ele falou na cara desses jogadores vagabundos que o Guarani tem. Obrigado, Breno. Zé Carlos Jardim Bandeiras. Abraço para você, Zé Carlos. Muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte continua participando. 97102-1493. 97102-1493. E agora o lado alviverde do Derby 212. Vamos falar do Guarani, que continua na Série C. Perdeu para a Ponte 2-0. Precisava vencer o jogo e acabou sendo derrotado. Breno Beretta, informações do Bugre. Diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos de cara ouvir a palavra dos jogadores do Guarani depois da derrota vexatória no último sábado. Até agradecendo o ouvinte que mandou mensagens pra gente. Eu só não falei mais por falta de tempo, mas agora eu vou falar aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos de início ouvir o que tentaram explicar, né, os jogadores do Guarani. Ouvir o Gemerson, o que falar pro torcedor do Guarani? Pedir desculpa. A gente lutou até o fim, não fomos competentes, tivemos a chance e não conseguimos vencer os jogos. Deixa eu ouvir o Diego Torres. Ô Diego, o que falar pro torcedor do Guarani nesse momento? A gente tem que ter vergonha na cara. O que você acha que aconteceu com o Guarani hoje? A gente não jogou. Tá aí a palavra do Diego Torres. Vamos ouvir também o Mirandinha. Dessa vez, mas espero que nos meus próximos anos aqui no clube a gente consiga o acesso. Mirandinha, o que falar pro torcedor do Guarani nesse momento? Cara, a gente só tem que pedir desculpa. Guerreamos o tempo todo, tentamos de todas as maneiras, mas não conseguimos o acesso para a torcida, que merecia muito, então fica aqui nosso pedido de desculpa. Tá aí o Mirandinha. Deixa eu ouvir o Dalberson também, goleiro do Guarani. Quando tiver condições, você me avisa. Só para explicar aí, que os jogadores da Ponte ainda não foram lá em direção ao vestiário. Vai lá, bebê. Deixa eu ouvir o Dalberson. Aconteceu hoje, pedir desculpa, mas ciente de que a gente tentou o máximo. Não faltou garra, não faltou determinação. Talvez, não sei, mas o sentimento é de tristeza igual deles. Tá aí a palavra do Dalberson. Deixa eu ouvir o Dentinho por aqui. Não entender essas coisas. A gente vê com o intuito de a gente vencer o jogo, né, buscar esse acesso.
Infelizmente não conseguimos. Acho que não faltou entrega, cara. Eu acho que, se for analisar bem os gols, acho que foi uma falha nossa mesmo, né? Uma desatenção nossa. A gente também tem que reconhecer os nossos erros. Tivemos chances também de subir antes, né? Mas futebol é dessa maneira, é tudo conforme Deus quer. Agora é erguer a cabeça, ficamos muito abalados, muito tristes mesmo, porque a gente sabe, a gente é atleta, a gente é jogador, a gente não quer passar por esse momento, né? A gente lutou até o final, agora é erguer a cabeça, ver o que o Papai do Céu tem preparado para nós aí pro próximo ano. E eu acredito, cara, que a gente vai dar a volta por cima, porque o Guarani merece, cara, o Guarani é grande. O que falar pro torcedor nesse momento do Guarani? Cara, é pedir desculpa mesmo, cara, porque, cara, não faltou entrega. Eu acho que foi desatenção nossa nos gols da Ponte Preta. A gente queria subir, cara, isso é óbvio, né? A gente não quer passar por esse momento, é um momento difícil, de tristeza para todos nós, né? E o Guarani é grande, cara. Eu sei que a gente vai dar a volta por cima, a gente sabe o quanto o Guarani, os torcedores vêm sofrendo, né? E a gente queria dar essa resposta pro nosso torcedor, não foi dessa vez, mas erguer a cabeça, é tudo conforme Deus quer, como eu falei. Né, a gente tem que abaixar a cabeça, é óbvio que vai ter críticas, é óbvio que vai ter cobrança, mas a gente tem que estar preparado para essas situações e eu tenho fé em Deus, cara, eu sou um cara de muita fé, como meu contrato também aqui é até final do ano que vem, então ano que vem eu tô aqui de novo e eu darei o meu melhor pelo Guarani, cara, eu acho que o Guarani merece coisa melhor, né, não foi dessa vez, mas agora é esfriar a cabeça, voltar melhor, ver o que o Guarani tem projetado para o ano que vem para a gente subir o Guarani, porque o Guarani merece estar em outro patamar. Bom, a única coisa que dá para concordar com o que o Dentinho disse é que o Guarani merece coisa melhor, né? A torcida do Guarani merece coisa melhor. Merece time melhor, merece treinador melhor e merece diretoria melhor. Até porque esse atual CA do Guarani colocou o Guarani na Série C do Brasileiro e vai deixar o Guarani na Série C. A gente tem eleição no fim do ano, não sabe o que vai acontecer. A gente vai até projetar nos próximos dias as eleições, mas uma coisa é clara, foi desastroso o trabalho do CA com relação a futebol. Eles até tentaram, no meio do caminho, trouxeram duas figuras importantes, que foram importantes para o Guarani até esse momento, o Elano e também o Farney Coelho. Porém, mesmo assim, né, se transformando no elenco mais caro da Série C do Brasileiro, é importante dizer isso, o elenco mais caro da Série C é o elenco do Guarani, R$1.650.000 por mês a folha salarial. E mesmo com uma premiação, eu até trouxe na Rádio Bandeirantes, antes do derby, uma premiação de mais de R$1 milhão para o Guarani subir e de quase R$2 milhões para o Guarani disputar a final da Série C, mesmo assim, os jogadores não conseguiram ter o que o Dalberson disse que teve, e eu discordo com ele 100%. Ele disse que o time teve raça e determinação. O time não teve absolutamente nada de raça, de garra e de determinação. Um elenco que foi medíocre na segunda fase da Série C, foi pipoqueiro no derby. Até o Diego Torres disse, eu vou utilizar palavras dos jogadores, faltou vergonha na cara. O time não teve. O time não teve vergonha na cara. Teve um futebol ridículo, sem alma, sem raça. Jogadores do Guarani entraram em campo sem o tesão de jogar futebol. Essa é a verdade. Com esse elenco caro, com jogadores que só falam quando o time ganha, quando o time perde. Dessa vez, muitos falaram, mas a maioria em derrotas não falaram. Não falaram com a imprensa, não falaram com a torcida. Eles fugiram nos 2 derbys lá para Sorocaba, se esconderam em Sorocaba, não tiveram contato com a torcida, não tiveram a pressão que deveriam ter com a torcida. E por mais que a torcida desse apoio, porque lotou os jogos em momentos decisivos nessa Série C do Campeonato Brasileiro, em momentos que o Guarani precisava e os jogadores não reconheceram. Os jogadores não tiveram a parte de honrar a camisa, e a gente tem que fazer a comparação com os jogadores da Ponte. Se a gente pegar uma pessoa que não estivesse acompanhando o noticiário e falasse, ó, um desses 2 times está com 3 meses de salários atrasados e o outro time está tudo certinho, iriam falar que é o Guarani, não a Ponte Preta.
Os jogadores não sentiram o que é vestir a camisa do Guarani. Em momento algum durante a Série C. Jogadores totalmente desconectados com o clube. E o técnico Matheus Costa, que fez um monte de bobagem, a gente tem que dizer assim, né? Desde o jogo lá atrás contra o Brusque, a gente pode dizer, e até a pergunta do Fala Galera de hoje, qual foi o principal jogo que o Guarani desperdiçou para conquistar o acesso nessa fase final, que para mim foi aquele jogo contra o Brusque, que se o Guarani tivesse vencido e estava vencendo a partida, o Guarani, no jogo depois contra o Náutico, poderia ter confirmado o acesso. E não foi assim, ou seja, mais um ano na Série C do Campeonato Brasileiro. Até falando sobre jogadores, a gente vai nos próximos dias destacar todo o elenco do Guarani, o que o Guarani tem nas mãos, dos jogadores considerados titulares, quem que tem contrato para o ano que vem? Dalberson, o Cicinho, o Rafael, o Emerson, o Kelvin, o Diego Torres, o Dentinho e o Mirandinha. Quem que não tem contrato para o ano que vem? Alan Santos, Isaac e também o Bruno Santos. E é claro que a gente vai discutir depois quem que deveria ficar e quem não deveria ficar. Agora, para mim, para encerrar essa parte do noticiário, porque os jogadores do Guarani já receberam folga, a diretoria deixou eles viajarem para casa, devem ficar aí um mês fora, e depois, a partir do mês que vem, ou no mais tardar dezembro, a diretoria vai definir o planejamento para o ano que vem. Se é que essa diretoria vai ficar, porque o mês que vem tem o lançamento do edital para a nova chapa, né, para as novas chapas se inscreverem, e na primeira quinzena de dezembro, as eleições no Guarani, para definir quem vai comandar o Guarani a partir de janeiro de 2026. O treinador tem contrato. Para mim, o treinador não deveria ficar. Mostrou que tem inexperiência. Esses três aí, também que não tem contrato, Alan Santos, Isaac e Bruno Santos, para mim, não sei para os comentaristas, não deveriam ficar. Principalmente o Alan Santos, que foi um dos principais culpados pelo não acesso do Guarani, Batista. São 18h17, quero ouvir os comentaristas. Já também tem a seleção do Derby 212. Mas antes, não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado, com sede na cidade de Paulínia, com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas e todos os setores. Soluções para você que é o consumidor final, seu negócio ou indústria, ampla variedade de produtos, tubos, conexões e válvulas de PVC, aço, carbono, inox e cobre, linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos 19, que é o código de área, e o número 38338900. 38338900. Visite a KS Tubos na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, Paulínia. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Para saber mais, acesse kstubos.com.br. Bom, CH, o seu comentário colocando um olhar, né, em cima do que produziu o Guarani no derby e explicando se é que tem como explicar a derrota para a Ponte 2-0. Eu acho que o mais fácil para explicar é a derrota no derby.
o mais difícil de explicar o que aconteceu em 2 ou 3 partidas nessa fase decisiva. O que aconteceu em Brusque e o que aconteceu no Brinco contra o Náutico. Isso sim, no meu entendimento, tem que ser efetivamente destacado e analisado e interpretado também. Essas 2 partidas, para mim, elas determinaram, principalmente o jogo contra o Brinco, no Brinco contra o Náutico. Eu acho que ali era só ganhar o jogo e nada disso estaria sendo debatido. Eu quero ressaltar um aspecto que chamou muita atenção na primeira fase, pela falta de qualidade, de comando do time. O Guarani estava na primeira fase flertando com a Série D de dado. Contratou, transformou a folha de pagamento talvez na mais cara, uma das mais caras da série C, não é? Contratações pontuais que melhoraram a qualidade do time e também a vinda do Matheus acrescentou no primeiro momento, não é? Aliás, nós aqui na Bandeirantes, para não deixar passar batido, quando o Guarani decidiu em demitir o Marcelo Fernandes, todos os comentaristas aqui foram contrários, dizendo exatamente o seguinte: não era esse o problema do Guarani. Se ele ficasse lá com os reforços, ninguém garante que o Guarani estaria na Série B hoje, por exemplo. Mas algumas coisas que aconteceram de lá, então eu não acho que está tudo errado no Guarani. Eu usei o exemplo da primeira fase, falei do flerte com a Série D para dizer que houve uma melhora no curso, não suficiente para subir. Os jogadores do Guarani, em momentos decisivos, eles pecaram, eles falharam, eles comprometeram, né? O Andrei estava fazendo um trabalho horroroso. Aí o seu Farney foi no mercado e trouxe o goleiro novo aí. Como é que é o nome dele? Dalberson. Isso aí. E o Dalberson também falhou. Vocês se lembram o que aconteceu na partida em Brusque? Estou falando de um jogo só, tá? Só um jogo. Sem falar da partida do Náutico. A bola estava na mão dele, jogou para escanteio. Na cobrança do escanteio, o Náutico empatou o jogo. Então eu estou falando de 2 pontos, como eu poderia falar de outros jogadores. O Kelvin, por exemplo, nos 2 derbys, ele acabou falhando de maneira direta. No primeiro gol da Ponte no último jogo, ele deu o contra-ataque pro Toró, deu a bola de presente, viu? Uma assistência pro Toró, que arrancou e depois todo mundo sabe o que aconteceu. E no segundo gol, na batida de escanteio, a bola cai no costado dele, não é? E aí o Toró faz o gol. Toró não, o Luiz Felipe. Então, nesse momento, Batista, a diretoria do Guarani, eu não sei quem vai continuar lá, se essa diretoria vai continuar. Agora não é momento de ficar fazendo caça às bruxas, na minha opinião. Porque eu vou repetir aquilo que eu vim falando depois que o Guarani melhorou ainda na primeira fase. Tem muita coisa boa, não é? Não dá para jogar tudo na lata do lixo. Agora que o time claudicou no momento que não poderia ter claudicado, falhou quando não poderia ter falhado, e o seu Matheus Costa também é o responsável. Ele fez escolhas ao longo desses jogos da segunda fase muito equivocadas. Em todos os jogos aqui que eu fiz, pelo menos os meus companheiros também, nós pontuamos os equívocos que ele fez. Um equívoco que eu acho que teve peso grande foi colocar o Caio Melo no time em detrimento do Isaac. Eu poderia falar também do Cicinho em relação ao Justen. Só que eu não condeno na lateral direita porque eu não sei o que aconteceu na semana de trabalho. Contra o Náutico, o Cicinho jogou e assustou. Pela falta de ritmo, estava meio desconectado. Esse jogo contra a Ponte eu acho que ele entrou e não comprometeu. Então dizer, Batista, o que realmente aconteceu no todo é muito complexo. Não é? O futebol ele apresenta essas lições, não é? Mas, além desse jogo do Náutico, o grande pecado, porque o Guarani foi às compras e contratou, o grande pecado foi ter trocado, na minha opinião, Marcelo Fernandes pelo Matheus Costa. O Guarani não deveria, nada contra o Matheus, mas não deveria naquele momento ter enfraquecido o trabalho do Marcelo Fernandes. E para fechar, no dia que, ou na semana, ou algum tempo depois, mas foi logo depois, o Farney teve aqui com a gente, eu fiz essa pergunta para ele.
Falei, o que levou você a trocar o Marcelo pelo Matheus Costa? Quero dizer de novo que eu acho o Matheus Costa um treinador muito competente, tá? E ele disse que o Marcelo Fernandes não entregava algumas coisas ou alguns cenários táticos que o Marcelo Fernandes, o Matheus Costa poderia entregar. A gente viu na prática que isso não aconteceu. São 18 horas e 25 minutos. Eu quero ouvir o Tigrão. Mas antes, sabe aquela sensação de ver o seu plano de celular acabar no meio do mês e você ficar sem internet justamente quando mais precisa? Você não precisa mais passar por isso. Conheça o novo desktop plano de celular. Você escolhe entre 15 e 20 gigas, navega com velocidade e estabilidade nas suas redes sociais para ver vídeos, jogos e mapas. Faz ligações à vontade para qualquer número do Brasil e ainda usa o WhatsApp e Waze sem consumir a sua franquia de dados. Incrível, né? Então, o chip é gratuito e você pode retirar em uma das mais de 100 lojas da rede. A ativação é rápida e sem burocracias. Planos a partir de apenas R$ 39,99 por mês. Repito, planos apenas R$ 39,99 por mês. Aproveite esta novidade. Ligue 0800 100 0102 ou então acesse desktop.com.br e contrate agora mesmo. Desktop, sempre ao seu lado. Confira termos e condições. Daqui a pouco tem a seleção do Derby 212. Mas aí, Tigrão, o seu olhar em cima do que produziu o Guarani ou do que não produziu no Derby 212. E aí, Tigrão, o que você achou do Guarani? Bom, antes de entrar detalhadamente na atuação do Guarani, nos pecados que foram cometidos, futebolisticamente falando, pelo seu treinador, eu quero fazer um contraponto aqui, em nome da verdade. E em nome da realidade dos fatos verificados dentro da cancha. Eu não posso jamais fazer aqui um rosário de colocações e anotar aqui e enfileirar 300 defeitos do Guarani para com isso mudar a história do jogo. Para mim, a Ponte ganhou o jogo. Não foi o Guarani que perdeu o jogo. É bem diferente. Se alguém me perguntar, eu estava anestesiado durante o sábado e o domingo e eu não vi nada, como é que foi o derby? Eu vou dizer numa frase, a Ponte ganhou do Guarani. Porque se eu for dar todo esse relevo para só os defeitos do Guarani, como se a Ponte não tivesse falhado também, eu vou desvalorizar a vitória da Ponte. E eu não vou embarcar nessa. Fica muito cômodo e injusto a gente apenas enumerar os defeitos, a apatia, a falta de espírito, tudo isso nós já falamos. Agora, o que levou o Guarani a não produzir? É porque ele não quis produzir ou porque a Ponte armou uma arapuca para não deixar o Guarani produzir? A Ponte jogando com linhas baixas, dificultando a penetração do Guarani, com seus dois volantes jogando uma barbaridade e a Ponte com a bola tendo muita velocidade no contra-ataque. Então, se eu ficar aqui dando extrema ênfase aos defeitos do Guarani, eu serei injusto com quem ganhou o jogo. Então, se alguém que dormiu o final de semana inteiro, de sexta-noite até hoje de manhã, e me perguntar, não vi nada, não escutei nada, não abri a internet, me fala como é que foi.
eu vou dizer, a Ponte ganhou do Guarani e não o Guarani perdeu da Ponte. Eu acho que nós não podemos distorcer os fatos. É isso que eu queria deixar claro. E quanto ao Guarani, ele poderia ter feito melhor, mas ele teve pela frente um adversário com muito valor, que o imobilizou dentro de campo e que neutralizou inteligentemente as suas principais ações. Agora, se tivesse me sido dado o poder de escalar o Guarani e a responsabilidade de montar o time para botar em campo contra a Ponte, eu não começaria com Justen e começaria com Cicinho. Eu não começaria com Caio Melo e começaria com Isaac. E eu não começaria com Dentinho e começaria com Cauã Jesus. Então, 3 equívocos do treinador do Guarani. Agora, não vamos passar pano e nem tampouco apenas valorizar erros. Vamos também valorizar virtudes. O Guarani teve uma bola na trave com o placar em 0-0. O Guarani teve um gol perdido com o Dentinho, além da marca do pênalti, chutou muito forte, pegou embaixo e cobriu o gol numa falha do senhor Simon, que rebateu a bola dando um passe para o Dentinho. 2 chances reais, cristalinas. No segundo tempo, o Guarani jogou menos do que no primeiro, mas o Diogo Silva, o goleiraço da Ponte, fez um milagre num chute de fora da área do Kelvin, que ele já estava saindo, ele é o Diogo Silva, já estava saindo para o lado direito, a bola desviou e foi para o lado esquerdo. Ele, como se tivesse patins atômicos nos 2 pés, volta a tempo, se estica todo e é um cara de mais de 1,90 m de altura e com a ponta dos dedos tira. Estava 1-0 para a Ponte. Teria mudado a história do jogo. Além de uma cara a cara do Dentinho com ele é o Diogo Silva e ele cobre o ângulo, estufa o peito e a bola explode no seu peito. Então, minha gente, vamos lá. O Guarani jogou futebol, sim, senhor. A Ponte tem um grande goleiro, a Ponte teve um esquema bem armado. Agora, o Guarani não teve o espírito de derby que a Ponte teve. Agora, se nós só realçarmos defeitos no Guarani e não ver nenhuma virtude no Guarani, nós estaremos injustamente creditando a isso a vitória da Ponte, que teve muito valor. 8h32, já tem os gols da Macaca. 2-0 na voz de Leandro Bolles. É isso aí, já você vai acompanhar. Intervalo, voltamos em instantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando.
Você conhece a Logos Materiais Elétricos? Há mais de 35 anos atendendo Campinas e região, oferecendo as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Em outubro, a Logos comemora o mês do eletricista. Dia 14 teremos um delicioso café da manhã, fornecido pela Vago. Venha comemorar com a gente e conferir grandes ofertas. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Série C. Os 4 times que vão disputar a Série B foram definidos. Lembrando que a Macaca já havia conquistado o acesso e venceu o Guarani pelo placar de 2-0. Fará a final diante do Londrina, que também subiu. Empatou por 1-1 diante do São Bernardo. Londrina e São Bernardo também vão disputar a Série B do próximo ano. Quem ficou com a 4ª e última vaga foi o Náutico, que venceu o Brusque pelo placar de 2-1. Caxias e Floresta empataram por 1-1. A CBF irá divulgar as datas e horários dos confrontos entre Londrina e Ponte Preta, mas o primeiro jogo será comando do time paranaense, o jogo decisivo no estádio Moisés Lucarelli. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogo atrasado e válido pela 12ª rodada. No sábado, o Palmeiras goleou o Juventude pelo placar de 4-1. O Verdão lidera a competição com 3 pontos em relação ao Flamengo. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, jogos importantes pela 31ª rodada. No sábado, Atlético e Goiás empataram por 1-1. Ontem, o Novo Horizontino venceu o Operário 3-0. O Vila Nova derrotou o Amazonas por 1-0. O Criciúma venceu o América Mineiro 2-1. E o Cuiabá derrotou o Coritiba pelo placar de 1-0. Coritiba lidera com 56 pontos após 32 rodadas. O Criciúma é o segundo com 53. O Novo Horizontino terceiro também com 53. E o Goiás caiu para a 4ª colocação com 52. Botafogo, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu estão na zona do rebaixamento. Hoje tem início a 32ª rodada. 7 da noite com Volta Redonda e Atlético Goianiense, CRB e Ferroviária jogam às 9:30 da noite. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h37, já a seleção do Derby 212. Atenção, homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para a sua barba, o seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barber Shop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barber Shop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Para você que gosta de esporte e acompanha aqui o Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes, fique ligado, hein? Fique ligado aqui na programação, porque a 300 está preparando uma promoção especial para os nossos ouvintes. Quer saber mais? Siga no Instagram, lá tem para você muitas informações importantes. @300iguatemi ou então acesse 300campinas.com.br. 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno no Shopping
Iguatemi. Vamos aos gols do derby. São 18h39, a Ponte ganhou por 2-0. Gols no primeiro tempo, Bruno Lopes. E no segundo tempo, um gol em cada tempo, né? Luiz Felipe de cabeça foi na rede. E Leandro Bolles está registrado, narrou assim. O passe foi muito forte. Elvis vai atrás da bola, domina pelo setor, canhoto, prepara o cruzamento, levantou na área, o desvio de cabeça, sobrado e gol da Macaca! Elvis na bola, pé direito, levantou para Luiz Felipe de cabeça, é gol! Gol! Luiz Felipe de cabeça, tem a 27 estampada na camisa, em uma cobrança de escanteio monumental de Elvis. Luiz Felipe escapou da marcação e tocou de cabeça um toque fatal, fulminante, sem chances para Dalberson. Amplia o placar a Macaca. Luiz Felipe de cabeça, vai à loucura o estádio Moisés Lucarelli, vai à loucura o torcedor da Macaca que pula, 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 pula mais alto, pula e sai do chão, Macacada. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou, balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. Luiz Felipe de cabeça, amplia o placar do derby, coloca o seu nome na história do derby campineiro. Luiz Felipe, 30 minutos de bola rolando o segundo tempo, solta o grito, grita comigo, Macacada. Tá registrado no derby 212, Luiz Felipe, Ponte 2, Guarani 0, não deu pra você, Dalberson, e o detalhe do gol, Pedro Piscinato. O detalhe é mais... Elvis, o passe foi muito forte. Elvis vai atrás da bola, domina pelo setor, canhoto, prepara o cruzamento, levantou na área, o desvio de cabeça, sobrado e gol da Macaca! Gol! Da Ponte! O Bruno Lopes tem a 77 estampada na camisa. Quando o Guarani teve uma grande chance, uma bola na trave, no contra-ataque gigantesco puxado por Toró, ele leva para o fundo, mas cruza muito forte para Elvis. Elvis vai atrás da bola, pega a bola, levanta a cabeça e cruza na medida. A bola fica viva quando aparece Bruno Lopes para encher o pé com o pé direito, explodir o torcedor da Macaca. Aperta o placar do derby 212. Bruno Lopes predestinado, Bruno Lopes iluminado, coloca o seu nome da galeria de grandes goleadores do derby. Bruno Lopes faz a festa, a galera ponte-bretana pula, 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 sai do chão e vibra a Macacada. Bruno Lopes, olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou, balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. Bruno Lopes na marca de 7 minutos de bola rolando do primeiro tempo, salta o grito, grita comigo, torcedor ponte-bretano. Tá registrado no derby 212, Bruno Lopes, Ponte Preta 1, Guarani 0, não deu pra você, Dalberson, a Macaca está na frente, Pedro Piscinato. Uma aula de contra-ataque da Macaca que o Toró partiu pelo lado esquerdo, tentou o cruzamento e depois o Elvis, sempre ele com muita classe, levantou a bola.
É isso aí, primeiro o gol da vitória, que foi o segundo, né, do Luiz Felipe, e depois o gol de abertura do placar. Bruno Lopes metendo a bola na rede, fazendo o primeiro da Macaca. 18h45, Pedro Piscinato. Vamos ouvir o Marco Eberlin, presidente da Ponte. Isso mesmo, Batista. Ontem, no programa Concentração da Rede Bandeirantes, né, o presidente Marco Antônio Eberlin conversou com o João Paulo Capelanes e também com a equipe Bandeirantes de São Paulo, e nós vamos ouvir alguns trechos agora. Eu separei alguns trechos. O presidente fala sobre o momento atual da Ponte, sobre a importância da disputa do título da Série C diante do Londrina, sobre os problemas que ele vem enfrentando dos salários, fala da opinião dele se é favorável ou não a Ponte Preta se tornar uma SAF no futebol brasileiro. Também fala um pouco sobre o trabalho que ele fez nesses 4 anos de mandato, uma reestruturação do clube, e também sobre a torcida da Macaca. Vamos conferir. João Paulo, fazendo uma síntese aí do que vem ocorrendo, porque senão fica difícil explicar aí para quem está à distância, eu não estou militando agora, né? Voltei na situação de presidente, mas no passado eu fui vice-presidente do clube, diretor de futebol, um dos melhores momentos da história, tirando a década de 70, aqueles grandes quadrantes de 77, 79, existe 81 também, né? Nos anos 2000 nós tivemos também boa performance, chegando em semifinal de Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Copa do Campeonato Paulista. Mas o que ocorre é o seguinte: Campeonato Brasileiro de Série B, que é a prateleira da Ponte Preta hoje, e de Série C, com raríssimas exceções, os clubes faliram e os orçamentos não fecham jamais. Quais são as raríssimas exceções? Quando os clubes têm algum mecenas, né? O Novo Horizontino, ou o Cuiabá, com todo respeito a eles, quem mais? O Criciúma, que tem às vezes um mecenas que coloca dinheiro para aí, que fica diferente. Todos os demais clubes têm déficit orçamentário de 15 a 20 milhões de reais numa temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá? Isso leva a esse desgaste total. Vai disputar um título e tem seu estádio bloqueado e tem as contas bloqueadas. Os jogadores estão vendo para o 4º mês de salário atrasado e foram heróis. Eles sim são os heróis da comissão técnica, tá? Mas eles estão indo para o 4º mês de salário atrasado, estão acreditando nessa diretoria, sabem que vão receber. Então foi árduo. Montamos um time experiente, de jogadores tarimbados, mais rodados, com uma idade mais avançada, porque sabemos que Série C, com árbitros jovens, sem VAR, com campos ruins, a coisa não seria fácil. E agora vamos tentar coroar com êxito total, buscando o título, mas é difícil, a equipe do Londrina é fortíssima também. Nós ficamos entre o primeiro e o segundo lugar, o campeonato inteirinho. Acredito que a maior campanha hoje é a da Ponte Preta, com essa finalização agora do hexagonal final. Mas esperamos buscar um título. A Ponte não tem título a nível nacional. Espero que possa ocorrer agora. No atual momento, na atual conjuntura do clube, eu acho que ainda não. No futuro talvez próximo, melhor organizado, aí sim. Hoje a desvalorização da nossa marca é grande. A Ponte tem uma camisa muito forte. Você vê o que a Ponte vende ainda de jogador no mercado, o que a Ponte representa no cenário esportivo nacional e internacional, com tantos e tantos jogadores que nós revelamos aí. Mas eu acho que pode ser um caminho. Quando eu citei esses clubes, eu nem falei de SAF, tá? Claro. Eu falei porque tem um dono, tem um mecenas, aquele que gosta, a gente não sabe se vai gostar por quanto tempo, né? E acaba colocando dinheiro no bolso para que a equipe possa ser superavitária, né? Ou pelo menos não terminar no vermelho. É um risco. A Ponte Preta aconteceu isso, num passado não distante, e hoje esse mesmo presidente, ex-presidente, que falou que nunca ia cobrar o clube, hoje cobrou 110 milhões dos cofres do clube. A Ponte ganhou 50% disso na justiça, mas mesmo assim ele já está executando, ainda está indo para a terceira instância agora e quer tomar o maior troféu do torcedor alvinegro, que é o estádio Moisés Lucarelli, que foi construído pelos próprios torcedores, né? Você veja a que situação ficamos, e pior, nós temos eleições esse ano e alguns deles querem voltar, estão tentando formar uma chapa, que eu acho muito difícil, mas todos aqueles que nos últimos 18, 19 anos
levaram o clube a esse endividamento, agora diz que tem uma mágica para pagar a conta, mudar, fazer uma SAF. Pode ter certeza que a Ponte, quando necessário for entender que é o melhor momento, eu acho que hoje é o caminho do futebol. O futebol ficou caro, o futebol virou muito comercial hoje em dia, os salários se elevaram demais, e se não tiver a SAF de se vender por um valor melhor do produto Ponte Preta, você acaba não tendo bons esquadrões, não consegue ter estrutura física, não consegue ter estrutura financeira para se manter competitiva na Série A. E a Ponte quer voltar para a Série A, mas de maneira competitiva, para ficar lá, para ficar por alguns períodos, para poder, inclusive, equalizar todo esse déficit orçamentário, esse déficit financeiro que existe dentro do clube hoje. Era momento de eu vir aqui comemorar com as suas palavras. É isso. E, infelizmente, eu tenho que sempre mostrar para o torcedor da Ponte pensando o que ocorre. Nós reestruturamos muito o clube nesses últimos 4 anos. A Ponte não tinha um centro de treinamento. Nós estamos com mais de 4 campos prontos para começar o plantio de grama. Então, se não tiver estrutura hoje, com o futebol força, com o futebol físico que hoje se apresenta, você tem que ter uma estrutura também para trabalhar, uma estrutura científica, uma estrutura técnica, para que os profissionais possam vir aqui e exercer da melhor forma possível a sua profissão, ou seja, treinamentos, condição biomédica, médica, biomecânica. E isso, infelizmente, quem passou por aqui deixou a Ponte para trás. Eu, no passado, instalei o 2º laboratório de fisiologia do estado de São Paulo. Só São Paulo tinha, em 1997, nós instalamos na Ponte Preta. Trouxemos a doutora Mirtes Stancanelli, que hoje é nutricionista do São Paulo, do Palmeiras, desculpe. Tá? Trouxemos professores da Unicamp para instalar o laboratório de fisiologia. Pouca gente sabe, o preparador físico da seleção brasileira, o Cristiano Nunes, tenho aqui o orgulho de dizer que foi revelado por mim, que eu levei ele do juvenil da Ponte para o profissional e hoje ele está na seleção brasileira. Ele que colaborou na época para implantar com 22 anos todo o departamento de fisiologia, nutrição e psicologia dentro da Ponte Preta. Só que ela ficou para trás. Então a gente todo momento tenta mostrar isso para o torcedor, porque dessa forma o torcedor acaba amparando o clube de novo. Você viu a festa que foi em Campinas, mesmo com a dificuldade de salários, a torcida abraçou o clube, abraçou o time, abraçou o Marcelo Fernandes, abraçou a diretoria, veio junto. Nós ganhamos, se não me engano, foram 3, 4 partidas nas 6 agora e perdemos uma e empatamos a outra. Então foi uma campanha formidável e se deve muito ao torcedor Ponte Pretano, que você, João Paulo, sabe muito bem a religião que é torcer pela Ponte Preta. É um dos poucos clubes do Brasil que você fala, você torce para a Ponte e para mais quem? Não, nós somos só Ponte Pretanos de corpo e alma. Tá aí, Batistão, um pouco aí, um trecho, apenas um trecho que nós separamos aí da entrevista do presidente da Macaca, Marco Antônio Eberlin, à Rede Bandeirantes de São Paulo. São 18h53. Breno Beretta, qual é o planejamento? Jogadores do Guarani estão de folga, não é isso? Tem data de reapresentação ou não? Não tem data, Batista. Aliás, é uma boa pergunta. O planejamento é que não tem planejamento por enquanto. O que eles estão esperando? A definição das eleições. É claro que o Farney Coelho, junto com o Elano, por exemplo, eles já estão contactando os jogadores para a próxima temporada, que possam ser contratados, conversando com atletas que ainda não têm contrato. E é claro que alguns que têm contrato nesse elenco do Guarani, nos próximos dias a gente vai até ouvir o Farney, alguns deverão ser emprestados ou terem os seus contratos rescindidos que não vão permanecer no Guarani. Mas tudo isso passa por uma eleição. Como eu disse, no mês que vem tem o edital, as chapas vão se inscrever a partir do mês que vem e na primeira quinzena de dezembro as eleições. E só a partir daí, é claro, a próxima diretoria, ou se esse CA permanecer, é que eles vão efetivamente colocar em prática um planejamento para o ano que vem. Mas eu acredito que o retorno de jogadores somente no mês de dezembro, porque no mês de novembro não faria sentido eles voltarem. Veja, tudo bem, vai ter eleição, pode ter mudança de comando.
Agora, não dá, né, para ficar esperando ter eleição e não tomar nenhuma providência. O Campeonato Paulista será uma competição modificada, extremamente difícil, e o Guarani tem que se preparar para a disputa da competição. Mas pode mudar o presidente, aí tudo que foi feito vai ser desfeito. Não é assim que funciona. Tudo bem, pode tomar alguma providência de uma coisa ou de outra, mas o planejamento tem que ser feito e as pessoas que estão nos cargos precisam começar a trabalhar, senão não vai dar tempo. Disse aí o Breno, segunda quinzena de dezembro. Aí logo em seguida vem as festas de final de ano. Não acha ninguém, não consegue dar prosseguimento. Aí depois lá na frente, né, quando terminarem as festas, normalmente a primeira semana é morta, aí na segunda semana é que aí a coisa vai começar para valer, e aí que os novos dirigentes vão dar a iniciativa para poder montar o time para o Campeonato Paulista. Já complicou. Não dá tempo. Não dá tempo. Então tem que começar agora. Aliás, essa eleição, ela está numa data equivocada. Tinha que ser no mês de novembro. Para assim que tiver a eleição, já assume o novo presidente e já começa a preparação para o ano seguinte. Porque meados de dezembro, esquece, não dá tempo para fazer nada, absolutamente nada. Mas é isso que diz o estatuto, tem que primeiro publicar o edital, que é em novembro, e aí depois do edital publicado, abre-se a data limite para inscrição das chapas, e aí depois vem a eleição. Então o Guarani tem que tomar muito cuidado, já escapou esse ano, na última hora, começou um planejamento muito ruim para o Campeonato Brasileiro da Série C, comprometeu o início, depois conseguiu se recuperar, e aí acabou jogando tudo por terra, o acesso no jogo diante do Náutico. Porque o jogo de ontem, claro que o torcedor está entristecido, o torcedor do Guarani está chateado, e isso é normal. Perder um derby, eu estou aqui vivendo o derby desde 1984. Quem ganha festeja, e quem perde se entristece profundamente. Fica chateado, fica emputecido. Essa é a palavra popular, que não tem uma outra para colocar nesse momento. Agora, não foi no derby que o Guarani perdeu o acesso. O Guarani perdeu o acesso diante do Náutico. Estava vencendo o jogo, salvo engano, até 32 do segundo tempo. E aí faz aquela pataquada, aquela lambança que fez de maneira inexplicável para um jogador experiente. O Alan Santos não podia jamais ter feito aquilo que ele fez. E aí, o Guarani toma o gol de empate do Náutico por cima, o jogo aéreo, de cabeça do Paulo Sérgio. O Alan Santos, se estivesse lá, não vou dizer que não teria tomado o gol, né? Porque eu não tenho bola de cristal. Mas com a altura, com a experiência dele, dificilmente o Náutico faria o gol. Até porque o Náutico já estava mortão. E aí, com a expulsão, o Guarani ressuscitou o Náutico e deu no que deu. Então não pode errar de novo no planejamento. 18h59, intervalo, depois a seleção do derby. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:03, vamos à seleção do Derby 212. Começo com você, Tigrão. Qual é a sua seleção do Derby? Bom, Batista, diante aí de tudo aquilo que já foi falado e da forma com que a Ponte, de forma organizada, jogou, né? Praticamente é o time da Ponte, não tem muito como fugir. E o treinador também. O treinador mais ainda. Diogo Silva, Pacheco, o Anderson, Simon e Arthur, que jogou bem no derby. Rodrigo Souza, Luiz Felipe, Elvis, Tavares, Bruno Lopes e Toró. Tá bom, mas e se você
trocasse 3 jogadores. Difícil. Mas talvez desse para enxertar o Mirandinha aí. Foi bem, só que ele se compromete pelo gol feito que perdeu, que empataria o jogo em 1-1 no primeiro tempo. Nem vou falar da bola na trave, né? E também não vou ficar comentando o porquê da seleção, que é o time da Ponte. Não vou. Aqui o quadro não é comentar os votos, e sim dizer. Então, para mim, a seleção do derby é do goleiro ao atacante mais avançado, o time da Ponte. E o treinador? Marcelo Fernandes da Ponte. Gleger Zorzin, qual é a sua seleção do derby? Diz aí, Gleger. Alô, Batistão, um grande abraço para você, um abraço mais que especial pro amigo ligado na Bandeirantes, no Esporte em Debate. Vamos lá, né, Batista? Seleção pós-derby. Seleção pós-derby do Derby 212, onde a Macaca acabou vencendo o Guarani 2-0 no Majestoso. Goleiro, Batistão, goleiro é Diogo Silva. Diogo Silva que fez 2 grandes defesas no finalzinho do jogo. Poderia ter mudado a história, né, o panorama da partida, e o Diogão foi lá com grandes defesas garantindo o resultado. Então, Diogo Silva é o goleiro. A primeira linha de defesa, Batista. Pacheco, o Anderson, Simon e Arthur. Ou seja, a defesa do time Ponte Pretano. Meio de campo, Batista. Luiz Felipe, Rodrigo e Elvis. Esse é o meio de campo da seleção pós-derby. E no ataque, Toró, Tavares e Bruno Lopes. Essa é a seleção do pós-derby. O treinador Batista, claro e óbvio, não poderia ser diferente. O Marcelo Fernandes, o vencedor do derby, tem feito um trabalho maravilhoso frente ao time Ponte Pretano. Então é isso, Batista. Não tem como, né? Infelizmente o Guarani não fez um bom jogo e por isso não conseguiu colocar nenhum dos atletas e muito menos o treinador na seleção do pós-derby. Batistão! Valeu, um abraço. Pedro Piscinato, qual é a sua seleção do derby 212? Batistão, a minha seleção do derby, sigo meus companheiros também, é o time todo da Ponte Preta. Diogo Silva, Pacheco na direita, o Anderson, Simon e Arthur na esquerda. No meio de campo, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. E no ataque, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. Acho que o time da Ponte foi superior ao Guarani em todas as partes do campo, em todos os setores. O time da Ponte jogou muito mais. E o técnico, é claro, também, o Marcelo Fernandes, mesmo com 2 desfalques muito importantes, o Gé e também o Léo Oliveira, ele soube montar a equipe ali e o time da Ponte Preta, na minha opinião, manteve o mesmo nível que vinha jogando e venceu o Derby 212. Leandro Bolle está registrado e a sua seleção do derby. Fala, Batista, um grande abraço para você, um abraço para todos curtindo o Esporte em Debate desta segunda-feira, repercutindo o derby campineiro. Olha, Batistão, seleção do derby, nenhuma surpresa, né? O time todo da Macaca, da Ponte Preta e também o técnico Marcelo Fernandes. Então vamos lá, protocolarmente a seleção do derby. Diogo Silva, goleiro, a linha de defesa, Pacheco, Simon, Wanderson e Arthur. No meio campo, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. Na frente, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. Técnico Marcelo Fernandes. Esta a seleção do derby 212. Valeu, Batistão, grande abraço, até a próxima. Valeu, Boles, um abraço, muito obrigado. Breno Beretta, qual é a sua seleção do derby 212? Batista, não tem como não ser o time todo da Ponte Preta. Até falei hoje na tela da Band, né, que para mim o técnico Marcelo Fernandes colocou o Matheus Costa no bolso. Ele que conhecia bem o elenco do Guarani, neutralizou todos os pontos do Guarani, não deixou o Guarani jogar e a Ponte engoliu o Guarani no derby. Então a minha seleção tem Diogo Silva, tem Pacheco, tem o Anderson, Simon e também o Arthur. No meio campo tem Rodrigo Souza, tem Luiz Felipe e tem o Elvis, que é o principal jogador desse time, o Diego Tavares, o Bruno Lopes e também o Toró,
o técnico Marcelo Fernandes. Batista, pela segunda vez consecutiva, pelo segundo derby, vale lembrar, eu estou imaginando que vai ganhar o time inteiro da Ponte Preta. Sim, 19-9 até aqui, sim. Vamos ver agora. A seleção do CH é o último, né? Só tá faltando o CH. E aí já teremos na sequência a seleção do derby. Diz aí, CH. Batista, sem mais delongas, é o time completo da Ponte com o seu treinador. Do goleiro ao ponta esquerda, não dá para discutir. O Guarani não jogou a final e a Ponte foi muito bem. Tá de parabéns pela ida à final, por ter acesso, ter subido para a Série B. Então, do Diogo Silva até o Toró, todo o time da Ponte. E dos dois treinadores, o melhor é o Marcelo Fernandes. Bom, então, já concluída, né, a votação, agora vamos para a seleção do derby 212. Vamos lá, Pedro Piscinato, do goleiro, antigamente falava ponta esquerda, né, do goleiro ao ponta esquerda, agora não tem mais. Agora é o externo, do goleiro ao externo. E mais o treinador, quem é que vai figurar na seleção do derby? A seleção do derby 212, completamente alvinegra. Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, o Anderson e Simon na zaga e Arthur na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. E no ataque, Bruno Lopes, Diego Tavares e Toró. Técnico Marcelo Fernandes aí, time da Ponte Preta por completo, unanimidade aqui na nossa equipe na votação do derby 212, Batista. E daqui a pouco a seleção do derby 212 também estará no portal carlosbatista.com.br. E o Edivalmir Massa está dizendo: faltou o dirigente presidente da Ponte Preta. Ô Edivalmir, você já vem há bastante tempo acompanhando, né? Não tem votação de dirigente na seleção do derby, que já é uma tradição aqui na Rádio Bandeirantes. Seleção pré-derby e seleção pós-derby. Somente jogadores e mais o treinador. Você sabe disso, né, ô Edivalmir? Ou é o seguinte, vamos 19-12 com o ouvinte participando. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Alexandre Balista do Chapadão. Ô Batista, você está sabendo se tá tendo alguma mobilização para fazer um telão lá na porta do estádio pro jogo de sábado agora? Outra coisa, eu tô vendo uma mobilização do pessoal nas redes aí pedindo para a diretoria liberar ônibus, fazer caravana. Só que é o seguinte, lá o VGD, eu morei em Londrina na década de 80 lá, o VGD, ele é uma rua Javari um pouco melhorada. Cabe só 8.000 pessoas, o cercadinho lá onde põe a torcida visitante, acho que não vai dar 500 ingressos, vai dar uns 400 ingressos, olha lá. Então, acho que o pessoal que está pensando em ir para lá, para Londrina, tem que fazer uma logística bem feita, porque é capaz de chegar lá não tem ingresso. Abraço. Realmente um abraço. Não vai disponibilizar uma quantidade grande, não. Não vai sair disso aí, né? 400, 500 ingressos. O estádio é acanhado, a acomodação muito ruim. O Londrina poderia levar esse jogo para o Estádio do Café. Melhor acomodação para a torcida, inclusive do Londrina. E também para a imprensa. Não tem cabine de rádio disponível para a imprensa de Campinas. Então o estádio não oferece uma acomodação adequada para a torcida visitante. E o número será muito pequeno. Provavelmente a Ponte deve ter solicitado os ingressos para a diretoria do Londrina. Não acredito que vai ter venda em Campinas, mas tem a venda pela internet. E aí eu estou sempre recomendando para o torcedor não comprar
ingresso do time. No caso desse jogo, né? Ingresso do Londrina, que pode dar uma confusão realmente imensa. Ainda não tem, né, o preço do ingresso. Não, Batistão, mas falando justamente sobre a última partida que o Londrina recebeu o São Bernardo lá no VGD, os ingressos para a torcida do São Bernardo foram vendidos exclusivamente pela internet. Então acredito que, assim como foi para o São Bernardo, será para a torcida da Ponte Preta, ingressos apenas pela internet. E como você recomendou, reforço aqui, torcedor da Ponte Preta que quer ir torcer pela Macaca, não compre ingresso no setor destinado à torcida mandante. Ouvinte no ar. Fala, Batistão, beleza? Aqui é o Lucas de Campinas. Queria fazer uma pergunta aí pro seu Diego Torres. Ele falou que queria pegar a Ponte, pegou. Queria saber como ele tá se sentindo, se era isso mesmo que ele queria, se deu tudo certo aí pra ele. Beleza? Abraço. Abraço, mais um. Boa noite, meus amigos. Adriano, Montemor, Ponte Pretano, fui no campo, uma festa muito boa e a Ponte mereceu. Quero só ver a escalação aí hoje da seleção do Derby 212. Pelo visto, 100% Ponte Preta. Um abraço a todos. Abraço, realmente foi isso que aconteceu. A seleção do Derby foi o time da Ponte, inclusive o seu treinador. Mais um ouvinte no ar. Batista, será que o Guarani não é melhor para ele ficar na Série C e se preparar melhor para realmente subir e disputar uma Série B decente? Pergunto para vocês, será que a Ponte, com todos esses problemas, será que não subiu para cair? Será que ela está preparada para a Série B? Um abraço, é Nascimento do Nóbrega. Abraço, Nascimento. Com relação ao Guarani ficar na Série C, muito melhor seria o Guarani subir e se preparar melhor dentro da Série B, né? Que é um campeonato melhor, um campeonato tecnicamente melhor. A Ponte não dá para saber o que é que vai acontecer. A Ponte tem que resolver a sua vida. Historicamente, dos times que sobem, no total de 4, 50% no primeiro ano descem. Então esse é o desafio, é permanecer na Série B o ano que vem. Antes tem o Campeonato Paulista, que é um campeonato muito difícil também de permanência. Mais um ouvinte no ar. Batista, quem fala é José Bugrino, revoltado com essa diretoria que não sabe fazer futebol, esses olheiros que não sabem olhar nada, esses jogadores que eles trazem, aí quando vai fazer a apresentação desse jogador, ele senta lá e fala que ele veio para pôr o Guarani no lugar que merece, que esse lugar não é o lugar do Guarani, só que a hora que esse cara vai para jogo, vai ver o cara não faz nada. Não sei quem que é o olheiro daí, que faz uns negócios desses daí. Já faz tempo, não é de agora, não. Então é isso aí, Batista. A minha revolta é essa. Quem sabe o ano que vem, se virar uma SAF, mas SAF boa, que trazer também porcaria não fica até pior. É isso aí, Batista. Valeu. Obrigado pelo espaço. Abraço. Vamos aos temas do dia. Tema 1. Ancelotti vai mudar quase o time inteiro do Brasil para o amistoso contra o Japão amanhã, 7h30 da manhã. Casemiro, Vini Júnior e Bruno Guimarães são os únicos mantidos no duelo contra a Coreia do Sul, quando o Brasil goleou por 5-0. Pauta 2. Martínez falta a treinos do Corinthians desde a reapresentação e é cortado do Clássico. Volante não participou dos últimos 5 treinamentos no CT Joaquim Grava e está fora da lista do Timão para a partida
contra o Santos nesta quarta-feira. Pauta 3. Cabo Verde vence Eswatini e conquista a vaga na Copa do Mundo pela primeira vez na história. A classificação faz de Cabo Verde o segundo país de menor população, 525 mil pessoas, a jogar o Mundial. Apenas a Islândia, que jogou a Copa de 2018, tem número de habitantes inferior, cerca de 300 mil à época. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje? Batista, eu quero falar da classificação para a próxima Copa do Mundo de Cabo Verde. Pela primeira vez na história vai disputar uma Copa do Mundo. A população é a segunda menor população de times ou de seleções que vão disputar a próxima Copa do Mundo. 525 mil, não é? A população total de Cabo Verde. Nada contra Cabo Verde, mas a Copa do Mundo está virando uma Taça São Paulo com grife, né? É muita seleção, são muitos jogos. E agora faz em 3 países, 2 países, a próxima também vai ter... Enfim, eu não aprovo isso. Eu acho que 36 é um número que não é o ideal. O ideal são 24 seleções. De qualquer maneira, nós vamos aí ter que aturar a próxima Copa do Mundo com muitos jogos que todo mundo sabe o resultado final qual vai ser. Esses pequenos países que não têm tradição no futebol vão acabar apanhando e apanhando muito na próxima Copa do Mundo. E você, Tigrão, qual o tema que escolheu para hoje? Batista, eu escolhi a seleção brasileira. Nós estamos muito próximos, né, da Copa do Mundo aí. Daqui a pouco acaba o ano e nós já estaremos há 6 meses. Então, esse negócio de fazer amistoso, que é data FIFA, e fica uma fortuna e tal. E aí você convoca um grupo de jogadores, faz 2 jogos e depois vai jogar de novo daqui a 3 meses. E aí troca todo mundo de um jogo para o outro nessa data FIFA dupla. Eu não gosto muito disso. Explico por quê. Se nós estivéssemos há 3, 4, 2 anos e meio da Copa, mas nós estamos aí há um pouco mais de meio ano. Então já não é tempo mais de ficar trocando todo mundo e mais observação e mais observação. Ora, se o time foi bem, apesar da fragilidade da Coreia, se o time foi bem contra a Coreia, por que não repetir contra o Japão, que é, na minha avaliação, o adversário mais forte? Repete para ver se aquilo lá foi um fato isolado ou se realmente está se achando o ataque ideal, enfim, a formação ideal. Então já não estaria na hora de ir se achando 80%, 90% do time titular? Não foi bem contra a Coreia, então por que não repetir para ver se o time confirma contra o Japão e aí algumas conclusões começam a ser tiradas e a ser encontradas? Agora troca todo mundo, e aí? Valeu o que a sequência de um amistoso na sexta e outro na terça-feira? Não gosto disso, não gosto. Uma ou outra alteração, sim, mas trocar todo mundo na hora já de começar a definir quem é que vai e quem é que não vai para a Copa? E outra, não dá entrosamento, não dá sentido de conjunto, não dá o Futebol Association. Eu não gosto disso. Você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu? Eu escolhi a seleção brasileira também, Batista. Eu concordo em partes com o Tigrão e eu acho que o Ancelotti precisa achar um time titular, porque ele tem muito pouco tempo antes da Copa do Mundo, são poucos treinos, são poucos jogos amistosos, então ele tem que achar um time titular. Só que, por outro lado, eu até entendo e eu imagino que ele esteja mudando para esse jogo, por quê? Porque ele está tentando observar quem é que ele vai levar para a Copa e quem é que ele não vai levar, com quem ele pode contar e com quem ele não pode contar. Eu acho que ele não está conseguindo observar isso nos treinos. Eu acho que ele quer sentir no jogo para ver a pressão e a bola rolando no jogo, se ele pode contar ou não com determinados atletas para a Copa do Mundo.
Bom, Breno, tem uma missão para você. Leonardo Jardim Proença. Conhece o time do Londrina? Sabe quais as suas características? Ataque, defesa, abraços. Então você poderia fazer um raio-x do time do Londrina aí nos próximos dias, hein, bebê? Farei, Batista, farei um raio-x e inclusive vou tentar uma entrevista com o Roger. Da última vez ele não quis falar, foi um jogo justamente diante da Ponte, ele alegou que por conta justamente da ligação que ele tinha com a Ponte, ele não queria falar. Vamos ver agora, né, até porque o time dele já subiu e é a final, né, são as duas finais, vamos ver se ele fala. Beleza, então vamos aguardar, viu, Leonardo? E aí a gente passa direitinho aqui pra você. E agora na lata. Responde na lata. Em porcentagem, quais as chances de título de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro no Brasileirão? Na sua opinião, começo com você, Tigrão. Percentual. Bom, Batista, hoje tá pro Palmeiras, né? Acho que o Palmeiras abriu uma vantagem importante, encaixou de vez, os reforços começaram a funcionar, a mostrar bola. Então eu diria hoje que o Palmeiras tem 45%, o Flamengo tem 35%, e o Cruzeiro 20%. E você, Breno Beretta? Essa semana, aliás, tem Flamengo e Palmeiras no domingo e pode mudar até isso daí ou até aumentar, mas para mim, Palmeiras tem 50%, o Flamengo tem 40% e o Cruzeiro tem 10%, Batista. E você, CH? Em termos percentuais, Batista, eu acho que ficaria assim, na minha opinião. 40% de chance do título do Palmeiras, 35%, não, para ser exato, 45% pró-Palmeiras, 35% pró-Flamengo e 20% para o Cruzeiro. Vamos lá, Breno, com a nova lesão, Oscar volta a desfalcar o São Paulo na temporada. Diante das seguintes ou seguidas ausências, a contratação do meia já pode ser considerada uma decepção? Já pode, Batista. Decepção, até porque recentemente ele era o jogador com maior salário de futebol do mundo, lá na China. E você, Tigrão, qual a sua reflexão? Já virou um Daniel Alves, né? Custo-benefício péssimo, péssimo. Bom jogador, mas é aquela história, estrada da volta. É uma aposta, não deu certo. E você, CH, sua reflexão? Batista, a contratação do Oscar é mais um engodo que o São Paulo coleciona, né? É uma decepção. O cara só machuca. Será que ele está recebendo salário depois de tanto tempo no DM? Olha, tudo bem, tem contrato assinado tudo, mas com certeza a contratação do Oscar pelo São Paulo é um verdadeiro fiasco. Tigrão, classificada na primeira colocação do grupo C, Ponte vai em busca do título contra o Londrina. Quantos títulos da Série C já foram conquistados por equipes paulistas em toda a história? 10 títulos. E para você, CH, qual é a sua resposta? Bom, Batista, eu não tenho exatamente a certeza, mas foram 10 clubes diferentes de São Paulo que foram campeões da Série C, inclusive o meu Paulista de Jundiaí em 2001. Se eu não tiver enganado, 10 times de São Paulo, 10 diferentes times, conquistaram 10 títulos da Série C do Campeonato Brasileiro. E você, Breno Beretta? Eu vou chutar 9, Batista. A resposta certa, 10. Tigrão acertou e o CH também. União mas não são 10 clubes, não. Hein?
Não são 10 clubes que ganharam, não. Não, são 10 títulos. A pergunta é... Não, 10 títulos, mas não conquistados por 10 clubes diferentes. É verdade, o CH falou 10 clubes, né? Então, a resposta certa é a do Tigrão. 10 títulos. União São João em 88, Grêmio 94, 15 de Piracicaba em 95, Paulista em 2001, Ituano 2003, União Barbarense 2004, Red Bull Bragantino 2007, Oeste 2012, Ituano 2021 e Mirassol 2022. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 clubes paulistas ganharam títulos. 10 títulos, portanto, da Série C. Então são 10 clubes, né? Que ganharam. Tá bom, então, Tigrão, um abraço para você. Até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã. O Ituano ganhou 2 vezes, 2003 e 2021. Valeu, um abraço para você, Breno Beretta, e até amanhã. Um abraço para todos, Batista, e até amanhã. Valeu, CH, um abraço, até amanhã, CH. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até a próxima, se Deus quiser. Pedro Piscinato, um abraço, até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço para você, um abraço também para os nossos ouvintes e até amanhã, se Deus quiser. Bom, nós estamos encerrando o programa de hoje. Amanhã estaremos de volta às 17 horas. Deixa eu ver se dá tempo aqui de colocar mais alguma mensagem. Não dá mais. Não dá. Amanhã eu coloco mais mensagens, tá bom? Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas eu agradeço de coração. Bem, gente, só relembrando, as 2 finais você vai acompanhar na tela da Band, tá? Sábado próximo, 17 horas, e depois no dia 25 também, às 5 da tarde, saiu a tabela e a transmissão, além da Rádio Bandeirantes, também na tela da Band Ponte Londrina. Primeiro jogo é lá em Londrina. Na sequência vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Sete horas 33 minutos. Boa noite a você que está na